A paz do Senhor para os irmãos, hoje nessa segunda-feira maravilhosa que o Senhor nos concede. Vamos ler um texto muito conhecido que está na Bíblia Sagrada. Tem em Crônicas dos Reis, mas eu vou ler em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 a seguir, alguns versículos, que trata da doença do rei Ezequias, que diz assim, 2 Reis, capítulo 1, é onde eu estou lendo. Capítulo 1, não, 2 Reis, capítulo 20, 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhes disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de ti, lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de teu pai, Davi. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei, e ao terceiro dia entrarás na casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, só até aqui. Irmãos, às vezes eu perguntei se já certa feita para alguém. Deus pode dar algo a alguém, algo ruim? E a pessoa diz, é lógico que não. Mas Deus pode. Além de Ele poder todas as coisas. Eu vou dizer. Deus, na sua presciência, na sua onisciência, Deus sabia tudo o que ia acontecer com o reino de Israel. E Deus queria levar o rei Ezequias naquele momento. E ele manda o profeta Isaías, manda ele lá. Até por falta de... Tem alguns pregadores que... Irmãos, a Bíblia é a maior fonte de pesquisa que existe para quem quer pregar o Evangelho. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, nos basearmos na palavra de Deus. Todas as nossas informações precisam estar contidas aqui dentro. Porque já diz, e é verdade, a Bíblia é infalível, inerrante palavra de Deus. Até alguns pregadores, por falta de conhecimento da palavra de Deus, se apropria indevidamente do termo organiza, prepara a sua casa, arruma a tua casa, para falar que os filhos do rei Ezequias estavam desordenados. Arruma a tua casa, prepara a tua casa. Só que é de uma ignorância estupenda, porque o rei Ezequias não tinha filhos. O rei Ezequias não tinha filho. Para que a gente entenda no que eu quero falar. Primeiro, por que Deus desorganiza a tua casa, arruma a tua casa, prepara a tua casa? Porque Deus não é irresponsável. Deus jamais ia tirar um rei sem um sucessor. O que é que Deus estava pedindo para ele? Prepare um sucessor. Vamos dar um exemplo. Deus simplesmente chegou e recolheu o grande profeta de Deus, Elias? Não.
Deus primeiro arrumou um substituto e colocou no lugar dele. Deus só levou Elias quando Eliseu estava pronto. Entendeu? Era o caso do rei Ezequias. Arruma a tua casa, prepara a tua casa, isto é, prepara um substituto para o reino. É um dos pontos. Então nunca mais pregue que estava se referindo aos filhos do rei Ezequias, pois Ezequias não tinha filhos. Mas Deus sabia disso. Irmãos, eu sempre digo, normalmente as pessoas nos convidam para orar por alguém que está doente e nós oramos sempre para Jesus curar. Maravilha, Jesus cura. Mas se Jesus não queria curar? Se Jesus não queria levar ele e nós orarmos para Jesus curar, é possível que Jesus cure? É possível que Jesus cure. Só que as consequências, se aquela pessoa se desviar mais tarde, é sua, é minha, é nossa. Neste caso, Deus queria levar o rei Ezequias, porque ele sabia, na sua onisciência, o mal que um filho ia causar para ele. Mas como ele era fiel a Deus e clamou, Deus ouviu a sua oração, deu mais 15 anos. No 3º ano, nasce o seu filho Manassés. 15 anos fechado, Manassés com 12 anos assume o reino de Israel. Quando se tornou-se em condições de governo, se tornou-se o pior rei que Israel já teve, até aquela data. Se tornou-se um rei profano, esqueceu os ensinamentos do seu pai, os caminhos santos que caminharam o seu pai, e se afastaram. Chegou o ponto de sacrificar seus filhos aos demônios. E era isso que Deus queria poupar. Para muita gente, para muitos pregadores, ele só fala dos 15 anos que Deus acrescentou ao rei Ezequias. Mas não fala que aqueles 15 anos foi um desastre para a nação de Israel. Foi um desastre porque, enquanto ele viveu 15 anos, a nação pagou o pior preço que uma nação pode pagar. O seu rei foi preso, saiu para o cativeiro. Mas teve uma coisa boa que talvez para muitos não tem. No final da sua vida, a Bíblia diz que ele se arrependeu e Deus devolveu a ele de volta aquele reino. Mas ele precisou pagar um preço muito alto. Então, irmão, quando o homem quando Deus prepara alguma coisa, Deus sempre sabe o que está fazendo. Então a nossa oração deve ser para que Deus faça segundo o seu coração e a sua vontade. Mas se for para a tua glória, Senhor, tu curas, tu levantas, tu preparas, tu capacitas. Mas tudo debaixo do ponto de vista, sob o ponto de vista da glória de Deus. Então, o rei Ezequias, aos 15 anos dele, marcou na história de Israel pelo pior rei que já aconteceu. Pior rei de Israel. Sabe por quê? Porque Ezequias não quis morrer naquele momento. Mas o que é 15 anos? Ninguém quer morrer também. É verdade que ninguém quer morrer. Mas os 15 anos dele também passou. Passou os 15 anos. E ele deixou um rastro. E foi um rastro de destruição. Não pelo rei Ezequias, mas pela sua descendência. Então, irmão, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado com o que nós estamos pedindo a Deus. Deus pode dar alguma coisa ruim? Pode. Está escrito, batei, dá-se-vos-á. E abrir-se-vos-á. Quem muito pede, recebe. Se você insistir demais com uma coisa, Deus pode te dar. Mas Deus não tem comparação. Eu já disse algumas vezes que Deus tem duas vontades. Uma chamamos o centro da vontade de Deus. A outra chamamos a vontade permissiva. A vontade permissiva, ela não é boa,
porque não traz segurança espiritual. A vontade permissiva de Deus dá ao homem a liberdade de escolher o que ele quiser. Isso é um problema dele. Deus não interfere por causa do livre-arbítrio. Isso é a vontade permissiva de Deus. O homem arcará com todas as suas responsabilidades e Deus não interfere. Isso é a vontade permissiva. O centro da vontade do Senhor é aquela que você consulta o Senhor. E o Senhor diz sim ou não. E toda vida que o Senhor diz sim, ele é responsável. Ele é responsável por aquilo que ele fez. Então Deus se responsabiliza. Quando está no centro da vontade dele, ele garante. Ele garante. Não basta dar ciente a Deus. Não basta dar ciente. Depois que faz tudo, diz, ó Deus, eu fiz isso. Eu sempre disse, nunca peça para que Deus aprove os seus projetos. Deus pode estar aprovando algo ruim para você. Mas peça para que seus projetos estejam de acordo com os pensamentos do Senhor. Que Ele aperfeiçoe, que Ele te ajude, que Ele te ilumine, te norteie, para que a sua vida esteja de acordo, esteja alinhada com os pensamentos do Senhor. Aí vai dar tudo certo. Aí não tem como dar errado. Mas se você quer tão somente dar ciente para Deus, se você quer tão somente Deus aprova, Deus vai aprovar. O pai do filho pródigo aprovou o pedido do filho? É lógico que aprovou. Mas era da vontade dele? Não. O pai já ficou ele esperando de volta porque sabia que ele voltaria mais tarde do jeito que ele voltou. Então, uma diferença é pedir para Deus aprovar. E outra coisa é querer ser aprovado por Deus. Peça para que Deus dirija os seus passos, norteie os teus caminhos. Davi diz no Salmo 119, versículo 105, se eu não me engano, deixa eu conferir. Davi diz, lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deixa eu confirmar se é o 119, 105. Davi diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se estivermos com essa lâmpada, se dermos Jesus guiando nossos passos, o Senhor exaltará grandemente. Bota uma coisa na cabeça, não peça para Jesus aprovar os seus sonhos, os seus projetos, mas que os seus sonhos e os seus projetos estejam alinhados com a vontade do Senhor. Um bom dia.